Para a maioria das pessoas, trazer um filho ao mundo é um ato de amor, uma decisão íntima e pessoal. Mas na mente de Elon Musk, isso é algo muito diferente. É uma operação de resgate global. O magnata da tecnologia está convencido de que a civilização humana está à beira do colapso e que a única forma de salvá-la é garantindo que as pessoas mais inteligentes se reproduzam o máximo possível. O que começou como uma opinião controversa se transformou no que muitos descreveriam como um verdadeiro programa de procriação. Não é um exagero. Musk utilizou doadoras de óvulos selecionadas geneticamente e testes avançados para escolher embriões, buscando maximizar o potencial de sua descendência. Em sua visão, ter filhos não é um direito. É uma missão urgente para preservar a inteligência humana. Essa obsessão levou Musk a abordar mais de 20 mulheres com propostas de maternidade, criando uma rede complexa e desigual. A realidade dessas crianças varia drasticamente. Enquanto algumas crescem rodeadas de luxos inimagináveis, outras mal têm contato com o pai. Documentos judiciais começaram a revelar detalhes inquietantes sobre essa cruzada pessoal. Não se trata de formar uma família tradicional reunida em torno de uma mesa. Trata-se de criar o que ele mesmo chama de uma legião de crianças. Desde 2022, Musk começou a expressar essa ideia em voz alta. Mas os alicerces desse plano estavam sendo construídos nas sombras há anos. Ele confessou a Siobhan Zilis, executiva da Neuralink e mãe de 3 de seus filhos, que a sobrevivência do futuro dependia da perpetuação de genes de alta inteligência. E Musk não é um homem que fala em vão. Suas palavras sempre se transformam em ações concretas. Para abrigar essa crescente dinastia, Musk idealizou um plano arquitetônico que refletia sua ambição desmedida. Ele imaginou um complexo residencial em Austin, Texas, avaliado em 35 milhões de dólares. Sua visão era quase bíblica: reunir todas as suas mães e seus filhos sob o mesmo teto, ou pelo menos em propriedades contíguas. Através de mensagens de texto a figuras conservadoras, descreveu seu desejo de que todos os seus descendentes vivessem juntos, estimando que precisaria atingir o número de pelo menos 14 filhos. Para atingir o nível de legião antes do apocalipse, precisaremos usar mães de aluguel, escreveu em uma mensagem que revela a urgência quase militar de seu pensamento. No entanto, a realidade humana colidiu com sua fantasia logística. Algumas das mães se recusaram a se mudar e o plano nunca se materializou por completo, embora a mentalidade por trás dele permaneça intacta. Para entender essa corrida frenética contra a extinção, é preciso olhar para o passado, para um momento de dor absoluta. Tudo começou com um coração partido. Em 18 de maio de 2002, nasceu Nevada Alexander Musk, seu primeiro filho. Mas a felicidade foi efêmera. Apenas 10 semanas depois, a síndrome da morte súbita infantil o levou durante uma soneca. Quando os paramédicos chegaram, já era tarde demais. O bebê ficou com suporte vital por 3 dias até que tivessem que deixá-lo partir. Justine Wilson, sua primeira esposa, segurou Nevada em seus braços enquanto ele morria. Essa dor não desapareceu. Ela se transformou em um motor. O luto virou impulso. Musk decidiu que não deixaria o destino de sua família ao acaso. Logo após a tragédia, o casal recorreu à fertilização in vitro, FIV. Em abril de 2004, nasceram os gêmeos Griffin e Xavier. Nesse momento crucial, Musk não estava presente mentalmente. As exigências do PayPal consumiam toda a sua atenção. Em 2006, eles repetiram o processo e nasceram os trigêmeos, Kai, Saxon e Damian. Foi um triunfo médico e estatístico, com 3 bebês saudáveis e com bom peso, mas o custo emocional e financeiro foi imenso. A conta da FIV ultrapassou os $100 mil. Enquanto a casa se enchia com 6 crianças menores de 4 anos, a pressão externa crescia com o nascimento da Tesla.
Elon desaparecia em seu trabalho, e o casamento com Justine não pôde suportar o peso de tanta ambição, terminando em um divórcio que marcou o fim da primeira etapa de sua paternidade. Apesar de seus esforços para controlar seu legado genético, Musk não conseguiu controlar os corações de seus filhos. A história de Xavier, um dos gêmeos, tornou-se um símbolo de rejeição total ao império de seu pai. Em 2020, aos 16 anos, ele solicitou a mudança de seu nome e gênero, tornando-se Vivian Jenna Wilson. O documento legal continha uma frase que atingiu com a força de uma bala. Eu não desejo mais estar relacionada ao meu pai biológico de forma alguma, maneira ou feitio. Vivian não apenas se afastou, ela apagou o sobrenome Musk de sua identidade. Ela trilhou seu próprio caminho, pagando seus estudos na NYU e desfilando para a Versace na Semana de Moda de Nova York, ganhando seu próprio dinheiro e tornando-se um símbolo de independência. Enquanto Musk tentava construir uma legião, um de seus soldados desertava para encontrar sua própria paz. Longe de parar, a vida reprodutiva de Musk deu uma guinada para o futurista e o bizarro com a chegada da cantora Grimes. Os nomes tradicionais ficaram para trás. Em maio de 2020, nasceu um filho que chamaram de XEA12. Cada símbolo tinha um significado: a variável desconhecida, a inteligência artificial e um avião espião da CIA. Foi um desafio às leis da Califórnia e ao entendimento do público, mas isso foi apenas o começo. Secretamente e através de barrigas de aluguel, a família continuou a crescer com nomes que pareciam códigos de programação. Exa Dark Siderel, uma menina nascida em dezembro de 2021, cujo nome evocava o espaço profundo e o tempo desconhecido. Sua existência foi mantida oculta até que o choro de um bebê durante uma entrevista revelou a verdade. A complexidade da vida de Musk atingiu seu ponto máximo quando, quase ao mesmo tempo em que tinha filhos com Grimes, ele dava as boas-vindas a gêmeos com Siobhan Zilis. Tudo isso ocorria sob um manto de segredo estratégico. Em junho de 2022, chegou mais um filho com Grimes, chamado Tecnomecânicos, ou TAO. O nome, uma referência matemática ao dobro de π, e a uma facção de sacerdotes que adoram máquinas em um universo de ficção científica, confirmava que, para Musk, seus filhos são tanto seres humanos quanto conceitos. Hoje, Elon Musk segue adiante com sua visão, um homem que tenta desenhar o futuro da humanidade, filho por filho, enquanto navega entre o caos de suas próprias criações e a solidão de sua imensa ambição. Quando o biógrafo Walter Isaacson revelou ao mundo a existência de um filho secreto em 2023, a reação na internet oscilou entre o riso nervoso e o medo genuíno. O nome do menino não era uma piada, mas um espelho que refletia o quão longe Elon Musk havia se afastado da normalidade que conhecemos. Em 2025, essa distância havia se tornado um abismo público. A imagem que definiu essa nova era veio em 10 de fevereiro. XEA12, de apenas 4 anos, foi fotografado sentado no colo de Donald Trump no Salão Oval. O menino vestia uma jaqueta da Tesla, enquanto seu pai aconselhava o presidente. Era uma cena surrealista. Minutos antes, a cantora Grimes, mãe do menino, havia publicado uma mensagem desesperada: mantenha-o fora da internet. Mas Musk, surdo aos apelos emocionais, fez exatamente o contrário. A foto se tornou viral instantaneamente. Enquanto alguns riam, outros viam algo mais sombrio: uma criança usada como acessório no teatro do poder. Musk tentou amenizar o momento, brincando que X estava distraindo o presidente durante uma reunião séria. Mas para muitos, a piada tinha um gosto amargo. Sob a superfície das manchetes, um enredo muito mais complexo estava sendo silenciosamente tecido. Em 19 de novembro de 2021, no Hospital Westlake, em Austin, Texas, Elon Musk e Siobhan Zilis se tornaram pais dos gêmeos Strider e Azure.
Tudo foi orquestrado através de um programa de fertilização in vitro conhecido por seu hermetismo e suas altas taxas de sucesso. Por meses, o mundo permaneceu alheio a esse fato. Somente em julho de 2022, os documentos judiciais vieram à tona, revelando que ambos os pais compartilhavam o mesmo endereço de luxo em Austin. A revelação não foi por acaso. Ela veio apenas dias depois que a Neuralink recebeu a aprovação do FDA para iniciar testes em humanos. A sincronia levantou suspeitas. O anúncio dos gêmeos foi cronometrado para ressoar com a vitória empresarial de Musk. A linha que separava a família da ambição corporativa começava a se apagar perigosamente. O mais doloroso dessa história foi a traição pessoal. Apenas 11 dias após o nascimento dos gêmeos, Grimes deu as boas-vindas à sua própria filha, Exa Dark Siderell, através de uma mãe de aluguel. Grimes não soube dos gêmeos por Elon. Ela descobriu pelas notícias, como o resto do mundo. Sua dor foi pública e crua. Isso não foi amigável, escreveu ela. Para Musk, povoar Marte era uma justificativa para ter o máximo de filhos possível. Mas para as mulheres em sua vida, isso não se tratava de planetas distantes, mas de segredos, feridas e um padrão de comportamento cada vez mais frio. Por trás de cada nascimento, operava uma máquina legal implacável. Jared Birchall, o gestor financeiro e solucionador de problemas de Musk, era o encarregado dos acordos de confidencialidade para manter essas histórias enterradas. No entanto, a vida encontrou seu caminho. Em 28 de fevereiro de 2024, nasceu mais um menino, Arcadia, novamente no Texas, novamente por barriga de aluguel. Musk insistiu que não era um segredo, apenas algo privado. O nome, tirado da mitologia grega, representava uma terra perfeita, uma utopia pastoral. Mas na mente de Musk, Arcádia também é uma região em Marte, Arcádia Planitia. Fosse mitologia ou destino interplanetário, o público começou a prestar mais atenção. Exatamente um ano depois, com uma precisão quase matemática, em 28 de fevereiro de 2025, Shivon Zilis deu à luz novamente. O menino foi chamado Seldon Lycurgus. Os nomes eram peças de um quebra-cabeça intelectual. Seldon por Hari Seldon, o personagem da série Fundação de Isaac Asimov, que prevê o futuro matemático da humanidade. Lycurgus, pelo legislador espartano que reformou a sociedade com disciplina de ferro. Musk nunca confirmou por que as datas coincidiam tão perfeitamente, mas o padrão, o simbolismo e o drama eram inegáveis. Este não era apenas um filho, era uma declaração de princípios, e era seu 14º filho. Shivon Zilis não era uma espectadora passiva neste projeto. Formada em Yale em 2008 com diplomas em filosofia e economia, ela estava na Neuralink desde 2017, liderando estratégias. Ela não buscava os holofotes da fama, mas sua influência era imensa. Ela estava na sala quando Elon se reunia com líderes mundiais, incluindo o primeiro-ministro da Índia, Modi, em junho de 2025. Ela havia transcendido o papel de parceira privada para se tornar um pilar essencial no círculo íntimo de Musk, ajudando a moldar o futuro que ele imaginava. Mas nem todas as mães aceitaram as regras do jogo. Em setembro de 2024, entrou em cena um novo nome, Romulus. O menino nasceu de Ashley St. Clair, uma influencer conservadora de 25 anos, em um hospital de Nova York. Diferente dos processos clínicos de Musk, este parto foi natural, sem cesáreas programadas, sem o secretismo habitual. Em fevereiro de 2025, Ashley revelou que Musk era o pai e solicitou um teste de paternidade. O resultado foi contundente, 99,99999% de certeza, legalmente inegável. Musk, encurralado pela ciência que tanto adora, tentou comprar o problema. Sua equipe enviou um e-mail oferecendo 15 milhões de dólares, mais 100 mil dólares mensais em pensão alimentícia. A oferta tinha uma única condição inquebrável: silêncio absoluto. Nada de entrevistas,
Nada de mencionar a paternidade em público. Mas Ashley recusou. Ela declarou que seu filho não cresceria sendo o segredo vergonhoso de ninguém. A resposta de Musk foi financeira e brutal. Ao recusar-se a assinar, o dinheiro desapareceu. Em outubro de 2024, a pensão alimentícia foi drasticamente reduzida para $40.000 por mês. Em novembro, caiu para 20 mil. Enquanto isso, as contas legais de Ashley ultrapassavam $240.000. Ela teve que vender seu próprio Tesla para continuar lutando. Ela chamou isso de punição. Os advogados de Musk chamaram de ajuste. Embora Musk tenha afirmado online que já havia pago milhões, os registros judiciais mostravam pagamentos irregulares e reduções sem aviso. A disputa legal desvendou visões de mundo radicalmente opostas. Musk havia pressionado Ashley a fazer uma cesariana, argumentando com frieza de engenharia que isso garantiria um cérebro maior e um melhor desenvolvimento para o menino. Ashley se recusou. Musk também não queria que o menino fosse circuncidado, classificando a prática de bárbara. Ela, sendo judia, defendeu sua tradição. Nas mensagens privadas que agora fazem parte do processo judicial, Musk revelou seus medos mais profundos. Ele falava de sua legião de descendentes e confessava seu medo de ser assassinado, comparando-se a Trump. Ele se preocupava que Romulus pudesse crescer sem pai, uma ironia dolorosa, já que, apesar de estar vivo, Musk continuava ausente na vida do menino. Em sua busca para salvar a civilização futura, o homem mais rico do mundo parecia incapaz de gerenciar o caos emocional de seu próprio presente. Enquanto o império de Elon Musk se expande rumo às estrelas, na Terra, as realidades de seus filhos não poderiam ser mais opostas. Em novembro de 2025, o pequeno Romulus completou 14 meses de vida. Seu lar é um apartamento no distrito financeiro de Manhattan, uma gaiola de ouro propriedade de seu pai, mas onde a presença paterna é um fantasma. Segundo sua mãe, Ashley St. Clair, Musk só viu o menino 3 vezes. A situação é crítica. Ashley enfrenta uma ordem de despejo e uma batalha legal na Suprema Corte de Nova York. Ela não pede luxos, pede custódia total e um apoio constante. Enquanto os advogados de Musk guardam silêncio, um menino cresce entre documentos legais e a ausência da figura que diz querer salvar a humanidade. A milhares de quilômetros dessa fria realidade nova-iorquina, em outubro de 2024, Musk começou a cimentar sua visão da família perfeita, ou, pelo menos, de sua versão dela. Ele comprou uma mansão em estilo toscano por $25 milhões em Westlake Hills, um bairro de elite em Austin, Texas. Com 1.300 metros quadrados, 8 quartos, pisos de mármore e uma piscina infinita, a propriedade não foi projetada para ser um lar aconchegante, mas o centro de operações de um experimento social privado. O plano era audacioso e logisticamente complexo. Uma rotação. Musk imaginou um sistema onde Shivon Zilis e Claire Boucher Grimes se revezariam para morar na propriedade com seus filhos. A mansão seria um hub central, uma fortaleza tecnológica onde aniversários e noites de cinema ocorreriam sob a vigilância de câmeras em todos os ângulos e uma dúzia de seguranças em turnos rotativos. Era uma utopia de eficiência, adquirida secretamente por meio de intermediários para evitar o olhar público. Mas uma única mansão não era suficiente para a magnitude de sua ambição. Apenas um mês depois, em novembro de 2024, Musk comprou a casa ao lado por $6 milhões. Esta propriedade menor, com 6 quartos, foi renovada para incluir uma academia e uma sala de jogos. O mais revelador foi a construção de um corredor privado que conectava diretamente esta casa à vila principal, compartilhando a mesma entrada fechada. Era uma conexão física que simbolizava o controle total. Em janeiro de 2025, Shivon Zilis e seus gêmeos, Strider e Azure, se mudaram para lá, tornando-se os primeiros habitantes reais deste complexo.
com carregadores Tesla e zonas de lazer, não era apenas uma casa. Era a primeira peça funcional de um recinto familiar onde tecnologia, criação de filhos e privacidade absoluta se fundiam. Grimes, no entanto, não estava lá. Ela permaneceu em Nova York, e o plano de rotação idealizado por Musk nunca chegou a funcionar como um relógio suíço. A expansão continuou em dezembro de 2024 com uma terceira propriedade a apenas 10 minutos de distância, um rancho de 4 milhões de dólares. Modesto em comparação com os palácios vizinhos, este lugar foi projetado com astúcia. Era o refúgio pessoal de Musk, sua plataforma de pouso. Equipado com um telhado solar da Tesla, segurança criptografada e suítes para visitas breves de seus filhos, este rancho permitia-lhe mover-se nas sombras. Ali ele podia ser pai por algumas horas ou empresário por alguns dias, sem os olhos da mídia sobre ele. Embora não fizesse parte do complexo principal, era vital para seu estilo de vida. Uma válvula de escape flexível entre sua família e seus negócios. No entanto, o dinheiro não pôde comprar a obediência de todos. Em julho de 2024, Musk enviou uma mensagem a Grimes pedindo-lhe que deixasse Los Angeles para se juntar à vida comunal no Texas. A resposta dela foi tão breve quanto brutal: nem pensar. Hell no. A mensagem vazou e se tornou viral, expondo as rachaduras no plano mestre. Em agosto, Ashley St. Clair recebeu um convite semelhante e também o recusou. Apenas Zilis aceitou viver dentro dos muros. De repente, o que Musk imaginou como um paraíso familiar comunal começou a se assemelhar mais a um projeto unilateral, solitário e rodeado de batalhas legais pela custódia. Além das moradias, Musk estava construindo um ecossistema completo. Com uma injeção surpreendente de 100 milhões de dólares de sua Fundação X, ele financiou um aparato de segurança de 12 guardas e projetos educacionais. Ele comprou 280 acres para cultivar alimentos orgânicos, construiu uma pista de pouso privada e uma pista de testes para que seus filhos dirigissem carros elétricos feitos sob medida. Mas a joia da coroa foi a ressurreição da escola Ad Astra, em Bastrop, Texas, em setembro de 2024. Situado a 5 minutos da SpaceX, o campus de 44 acres parecia mais um laboratório do que uma escola. Apenas 21 crianças, entre 3 e 9 anos, foram admitidas. O currículo era um reflexo direto da mente de Musk. Sem notas, sem música, sem línguas estrangeiras e sem esportes tradicionais. Em vez de aprender verbos em francês ou jogar futebol, as crianças debatiam inteligência artificial e enfrentavam blocos de trabalho silencioso de 4 horas. Aos 6 anos, os estudantes já manipulavam protótipos iniciais da Neuralink e aprendiam física por meio de simulações práticas. Musk declarou que a escola rejeitava a história woke para se concentrar em habilidades de sobrevivência futura. Lá, experimentos com lança-chamas substituíam os jogos de recreio e a construção de balões meteorológicos era a norma. Em janeiro de 2025, Shivon Zilis matriculou seus gêmeos neste sistema, garantindo que a próxima geração Musk fosse forjada não no calor da infância, mas no fogo da inovação radical. No universo de Elon Musk, a educação não é apenas aprendizado, é uma preparação para a guerra pela sobrevivência. Em março de 2025, seu filho, XEA12, se juntou à escola Ad Astra em tempo parcial. A decisão não foi um consenso parental, mas uma imposição que passou por cima das objeções de sua mãe, Grimes. Embora a matrícula fosse gratuita por enquanto, subsidiada pela fundação, o plano mestre contemplava taxas de escola privada que rondariam os 20 mil dólares anuais. Musk não estava construindo uma creche. Ele estava projetando uma incubadora de gênios. Para 2026, esperava-se que a matrícula aumentasse para 50 alunos, mas não era um lugar aberto ao público. As primeiras famílias eram todas iniciadas. Pessoal da SpaceX,
confidentes leais de Musk. O campus não era simplesmente uma escola. Era uma ideia trancada, disponível apenas para alguns escolhidos. A Fundação X tinha planos de levar este experimento ao limite. O objetivo era ambicioso e escalonado: uma escola primária completa até 2027, uma secundária até 2029 e, a joia da coroa, uma universidade até 2032, que ofereceria diplomas em física prática e STEM avançado. A totalidade do investimento de 100 milhões de dólares estava reservada para esse sonho. Musk não queria mais uma escola privada de elite. Ele queria reescrever as regras do desenvolvimento humano. Em abril de 2025, ele declarou guerra ao sistema tradicional, chamando as escolas públicas de fábricas de doutrinação e garantindo que sua instituição superaria Harvard em inovação real. Segundo ele, os estudantes da Ad Astra sairiam prontos para resolver problemas globais, não para passar em exames padronizados. No entanto, essa visão radical não veio sem resistência. Em 2025, um pai processou a Ad Astra. A acusação era grave. A escola promovia um isolamento tipo seita. Alegavam que as crianças eram privadas de matérias normais, sem música, sem esportes, sem história tradicional. Argumentavam que essa abordagem era psicologicamente prejudicial. Musk defendeu sua criação publicamente, descartando os críticos como pessoas lentas para se adaptar ao futuro. Shivon Zilis, agora presidente do conselho, manteve-se firme junto à missão, defendendo a pureza do propósito. Enquanto construía impérios educacionais, a vida pessoal de Musk sofria uma transformação radical em direção ao ascetismo. O homem, que costumava viver em mansões por toda a Califórnia, vendeu todas em 2020. Em 2022, sua casa era uma casa pré-fabricada de $50 mil, perto do local de lançamento da SpaceX, em Boca Chica, Texas. A moradia é espartana. Apenas 35 metros quadrados, 2 quartos, um banheiro e sem ar-condicionado central. Utiliza uma bateria Tesla para resfriar o ambiente de concreto e aço. Sua caminhada para o trabalho leva apenas alguns minutos. Esse é o estilo de vida que ele escolheu, uma existência quase monástica dedicada à engenharia. Seu registro eleitoral nas eleições de 2024 listava essa mesma casa minúscula. Apesar de ser o homem mais rico do mundo, ele publica frequentemente sobre quão poucas posses possui. Sua justificativa é sempre a mesma. Seu foco absoluto está em Marte, e em Marte não há lugar para o luxo terrestre. No entanto, a austeridade de Musk não se aplica uniformemente a seus filhos. Os mais jovens, Strider e Azure, de apenas 3 anos, têm uma rotina que faria um adulto tremer. Eles acordam às 6h da manhã para aulas de robótica na Ad Astra. O currículo para crianças de 3 a 9 anos é baseado exclusivamente em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Após a aula, nadam na piscina do complexo com suas babás, não com seus pais. Nos fins de semana, Musk às vezes os leva a passeios pela Neuralink, mostrando-lhes como os chips cerebrais funcionam. Sua mãe, Shivon Zilis, descreveu isso no LinkedIn em 2025 como um equilíbrio entre aprendizado intenso e tempo em família. O contraste com a vida de XE-A12 é abismal. Enquanto seus irmãos estudam em um bunker educacional, X viaja pelo mundo em um Gulfstream G650. Em fevereiro de 2025, o menino de 4 anos voou para Washington, D.C., para conhecer o presidente Trump. O custo da viagem de ida e volta foi de $200 mil. O jet em si custou 70 milhões, tem 19 assentos e um alcance de mais de 13 mil quilômetros. Em dezembro de 2024, X recebeu de presente um mini Cybertruck, revelado por Grimes em uma mensagem vazada. Um bot no Twitter rastreia os voos desse avião. Musk, em um ato de transparência desafiadora, recusa-se a eliminá-lo. Esse mesmo jet uma vez voou mais de 15 mil quilômetros em uma única viagem, estabelecendo um recorde.
Seus filhos vivem como ninguém mais de sua idade, mas a desigualdade entre eles é palpável. Nem todos dependem do patriarca. Vivian Jenna Wilson, sua filha mais velha, vive em uma residência universitária na NYU, pagando $3.000 por mês. Ela gera seu próprio dinheiro através do trabalho de modelo. Em outubro de 2025, ela ganhou $75.000 por uma sessão com a Vogue. Em setembro do mesmo ano, rejeitou uma oferta de $1 milhão de Musk destinada à reconciliação. Vivian declarou que não quer parte de sua riqueza. Ela está construindo sua própria vida. Sua aparição na Vogue foi notícia, mas ela não usou o sobrenome de seu pai para chegar lá. Ela é a exceção em uma família onde a dependência financeira é a norma. A rede financeira que sustenta os demais é complexa e desigual. Griffin e Kai recebem $50.000 por ano de um fundo fiduciário estabelecido em 2018. Romulus recebe $20.000 por mês, o que cobre sua escola Montessori, uma babá e refeições orgânicas. Mas a tensão explodiu quando Ashley St. Clair apresentou um processo pedindo mais, sinalizando que nem todos os filhos de Musk recebem o mesmo tratamento. Os documentos judiciais revelaram a verdadeira maquinaria por trás da família. Diferentes pagamentos, diferentes regras, diferentes mães. Musk tenta equilibrar a justiça, mas o resultado é um caos emocional e financeiro. Desde 2020, ele exigiu que quase todas as mães de seus filhos assinassem acordos de confidencialidade, NDAs. Jared Birchall, seu solucionador de problemas financeiro, gerencia esses acordos com mão de ferro. Os termos incluem a proibição de compartilhar fotos das crianças até que completem 18 anos. Quebrar o NDA pode custar até $5 milhões. Recusar-se a assinar pode significar perder dinheiro, segurança ou até mesmo acesso médico para as crianças. No mundo de Musk, o silêncio é a moeda mais valiosa e o amor paterno vem com um contrato anexo. Até as estrelas pop têm que assinar contratos para proteger os segredos dos homens poderosos. Em um acordo legal selado em 2024, Grimes, a mãe de 3 dos filhos de Musk, teve que assinar um acordo de confidencialidade parcial, NDA. Ela concordou em não publicar fotos de seus filhos em redes públicas. O Wall Street Journal informou que essa mordaça legal era a forma como Musk protegia sua imagem meticulosamente construída. Aqui reside o grande paradoxo do magnata. Em público, ele se apresenta como o campeão absoluto da transparência e da liberdade de expressão. Mas por trás das portas fechadas de sua vida privada, o secretismo é a lei suprema. Mas há algo mais profundo e perturbador do que o simples silêncio. Musk cruzou uma linha ética que incomoda filósofos e psicólogos. Em um e-mail enviado a Ashley St. Clair em julho de 2024, ele sugeriu o uso de doadoras de óvulos geneticamente superiores. Não é uma frase aleatória, é uma política. Shivon Zilis confirmou que utilizaram rastreamento poligênico para selecionar embriões com base em traços específicos. No mundo da tecnologia, isso se chama inovação. No mundo da bioética, chama-se tecnologia de bebês designer, e para os críticos, roça perigosamente a eugenia. Musk argumenta que apenas as pessoas inteligentes devem se reproduzir para salvar o planeta ou colonizar Marte. Para ele, isso é preparar-se para o futuro. Para o resto do mundo, é uma versão moderna e financiada pela tecnologia da seleção natural forçada. Enquanto Musk planeja a evolução humana, as mães de seus filhos lutam pela segurança básica. Grimes implorou publicamente para que fotos de seus filhos não fossem publicadas. Depois que um paparazzo capturou uma imagem da pequena Exa em um parque de Los Angeles em outubro de 2024, a cantora publicou 17 threads diferentes na rede social X pedindo privacidade, temendo pela segurança física das crianças. Em uma mensagem agora excluída, o desespero a levou a acusar Musk de negligência durante uma crise médica.
E após a aparição de seu filho no Salão Oval com Trump, ela exigiu uma melhoria de segurança de 2 milhões de dólares. Embora os detalhes de sua batalha pela custódia estejam selados, a tensão é um fogo que não se apaga. Em contraste com a superexposição dos filhos mais jovens, os mais velhos parecem ter desaparecido. Kai e Saxon, nascidos em 2006, foram vistos pela última vez em um evento da Tesla em 2018. Hoje, eles têm 19 anos e estudam no prestigiado MIT. Musk lhes concedeu uma bolsa de 200 mil dólares a cada um, mas sob um pacto de silêncio midiático assinado por suas famílias. Não há fotos, não há redes sociais, e seus nomes não aparecem nos registros públicos da universidade. São fantasmas digitais, criados para a excelência intelectual, não para a fama. A diferença é brutal quando comparada a X, que viaja em jatos privados e estrela manchetes antes de saber ler. A busca de Musk para expandir sua linhagem não para. Em 2025, a influencer de criptomoedas Tiffany Fong revelou que Musk lhe ofereceu $1 milhão para ter um filho legado. Eles nunca se conheceram pessoalmente. A transação proposta ocorreu através da rede social X. Quando ela recusou a oferta e contou a seus amigos, seu engajamento na plataforma caiu drasticamente e Musk parou de segui-la. Ela suspeitou que foi uma represália algorítmica. Musk admitiu em um podcast em 2024 que havia abordado cerca de 20 mulheres com propostas semelhantes. Seu objetivo é deixar um legado de crianças inteligentes, e é provável que haja mais a caminho do que se sabe. Apesar de sua obsessão pela genética, Musk tem uma regra de ferro para sua fortuna: o mérito. Em abril de 2025, ele publicou que nenhum de seus filhos herdaria ações da Tesla ou da SpaceX, a menos que as conquistassem. Griffin, de 21 anos, iniciou um estágio na SpaceX naquele verão, começando por baixo. Para liderar, precisará da aprovação do Conselho de Administração. Musk não acredita em dinastias automáticas. É um experimento audacioso na sucessão empresarial que nenhum outro bilionário está tentando. No entanto, os analistas se perguntam se essa competição interna criará uma guerra civil familiar no futuro. A visão final de Musk para 2030 é quase bíblica: abrigar mais de 20 de seus filhos no complexo de Austin, com 3 mansões, babás movidas à inteligência artificial e diferentes mães convivendo. Um modelo inspirado em um kibbutz israelense. Shimon Zilis já mora lá com 4 crianças. Musk tenta convencer as outras, mas Grimes disse não, e Ashley continua lutando em Nova York. Mas há uma voz que se recusa a fazer parte deste plano. Vivian Jenna Wilson, sua filha transgênero, está escrevendo um livro de memórias intitulado Pai Desconhecido. Em uma entrevista angustiante de 2024, ela confessou ter escutado chamadas familiares que insinuavam a existência de irmãos secretos cuja quantidade ela mesma desconhece. Ela revelou que a guinada de Musk para a extrema-direita foi uma reação à sua transição de gênero. Vivian descreveu como humilhante a forma como seu pai falou dela em sua biografia. Segundo ela, Musk mal lhe dirige a palavra e, em momentos de crueldade, disse-lhe que, para ele, ela está morta. Enquanto isso, a batalha legal de Grimes continua. Em fevereiro de 2025, ela ameaçou pedir a custódia total se a empresa X voltasse a abrir capital. Houve um tempo em que ela foi impedida de ver um de seus filhos por 5 meses. Embora o tribunal tenha finalizado um acordo compartilhado de 1 semana sim, 1 semana não, em agosto de 2024, o medo persiste. No mundo de Elon Musk, é possível conquistar planetas e projetar cérebros, mas a paz familiar parece ser a única fronteira que ele não consegue cruzar. Não consegue cruzar. Não consegue cruzar. Não consegue cruzar. Não consegue cruzar.